Olá, seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico que está começando. Hoje estamos recebendo o Dr. João Pedro Lamana Paiva, ele que é titular do Cartório de Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre, além de presidente do Conselho Deliberativo da ONR, Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. E eu começo dando os parabéns pelos 159 anos do cartório do qual você é titular. Doutor, muito obrigada por nos receber aqui, né, por participar mais uma vez do programa. Parabéns pelos 159 anos. E essa data está sendo comemorada num momento um pouco difícil para o Rio Grande do Sul, um momento que o Estado vive uma calamidade pública deixada pelas enchentes. Inclusive, vocês foram diretamente aqui no cartório atingidos pelas cheias. Pode contar para a gente um pouquinho da experiência vivida? Bem-vindo. Claro que sim, eu te agradeço, Dalva, pela gentileza, mais uma vez, do Momento Jurídico, buscar informações precisas, é o que a comunidade precisa saber, em função até do momento que nós estamos passando, né? Vivemos um caos, poderias dizer assim, em virtude da tragédia, da catástrofe que assolou o Rio Grande do Sul. E nós, em menos de 2 anos, dois problemões, né? O primeiro foi com o Covid, que morreu milhares de pessoas, né? Isso é considerado, então, aí sim, algo super relevante, que ninguém gosta de perder pessoas, né? E o Covid terminou mesmo, matou muita gente. E agora, infelizmente, essa catástrofe. E eu entendo que ela tem 3 momentos, poderia te dizer assim, que eu passei, vivi e posso te dizer. O primeiro deles foi salvar vidas, né? Dentro do salvar vidas, teve o resgate das pessoas, que é muito importante. O resgate foi muito maior do que o número de que morreu. Então, graças ao voluntariado, graças a essas pessoas dedicadas, abnegadas, que são seres humanos assim, que buscam ajudar. E não foi só do Rio Grande do Sul, foi do Brasil. O Brasil todo se emocionou e veio nos ajudar. Milhares de pessoas resgatadas, realmente cerca de 90 mil pessoas com voluntários e, claro, as autoridades também, Defesa Civil, muitos resgates de helicóptero, né? Isso. Então, não só esses abnegados, mas também tem a participação do município. O prefeito foi muito bem, a meu juízo, ele fez de tudo, e o que não, até que não podia fazer. Tá? O governador do estado e também a parte da União. Então, esse momento, esse foi para isso. E agora nós estamos vivendo o segundo momento. Qual é o segundo momento? Quantas pessoas foram desalojadas? Quantas pessoas perderam os seus imóveis? Quantas cidades foram destroçadas? É o caso de de Eldorado, é o caso de Cruzeiro do Sul, é o caso pela segunda vez de Mussum, de Encantado, né? E ainda mais Roca Sales, correto? Entre outros, correto? Então, pelo que se tem a informação, são milhares de pessoas e nós vamos precisar de quê? De casas para que essas pessoas que continuam desalojadas, inclusive hoje está sendo inaugurado um alojamento, né, para mais ou menos 1.000 pessoas. Se você comparar 1.000 pessoas, tu colocando 5 por família, só aí nós vamos precisar mais de 100 casas. E como resolver esse problema? Então, o segundo é alojar essas pessoas, mas na sua residência. E para isso, então, tem que se investir muito nesse aspecto do segundo item que eu estou falando, que é dar dignidade para que as pessoas possam voltar a ser o que eram antes, porque nós vamos precisar muito para poder agora ir para o terceiro. E o terceiro, sem dúvida nenhuma, é a recuperação do Estado. Vamos falar sobre cada um desses passos, até aproveitar para trazer alguns números, que foram 90% dos municípios gaúchos atingidos pelas cheias, cerca de mais de 280 mil famílias que ficaram desabrigadas e ainda estão, né, algumas delas dependendo dos centros de acolhimento, como esse que o senhor mencionou, que acaba de ser inaugurado finalmente, né? Muita gente precisava, estava em abrigos temporários, que sempre são mais improvisados. Vocês têm sede aqui, o cartão
cartório da primeira zona de Porto Alegre, cartório de registro de imóveis, tem sede no centro de Porto Alegre e o térreo também foi alagado, né? Por cerca de um mês não foi possível entrar aqui no cartório. Sim, e diante disso eu vou te responder, mas só para completar essa parte ainda aí, e eu tenho comigo o seguinte, ó, com essa catástrofe, todos perderam, todos. Quem são os todos? Começa com o homem de rua, com o operário e vai até o mais cacifado. O industrialista, o comerciante, o advogado, né, o empresário, a imprensa também perdeu e etc. Todo mundo perdeu. E, além de perder pessoas, perderam o patrimônio. E esse é um dos grandes problemas e que nós vamos enfrentar. Mas, dentro dessa ótica aqui, os serviços notariais e registrais não ficaram de fora. Foi impressionante. Até então, nós tínhamos ali o Alto Taquari. E agora veio para todo o estado. Sabe o que representa 90% dos municípios? Nós temos 497 municípios. Se 90% foram atingidos, 90% foi atingido, 450 municípios, né, foram, de uma forma ou de outra, atingidos. E, com isso, então, mais de 2.500.000 pessoas, elas sentiram. É um quarto, quase, do estado do Rio Grande do Sul. Veja como a coisa é bem preocupante mesmo. E aí nós somos atingidos. Os mais fortes foram em torno de 30 serviços. E desses 30, podemos incluir Porto Alegre. Os 6 registros de imóveis foram atingidos, por incrível que pareça. Estão em prédios, né, não no térreo, os registros de imóveis, e foram atingidos porque não tiveram acesso, como foi o caso da primeira zona. O tabelionato Mânica foi totalmente destruído. O registro civil da terceira zona, aqui do Amora, também foi. Entendeu? Então, tudo isso aí. No total, nós tivemos cerca de 80 serviços, que desses 30, né, dos 80, teve assim atingido parcialmente. Então, houve um problema. E desses serviços que foram, mais de 200 colaboradores perderam as suas casas. Foram também atingidos totalmente. E aí nós fizemos uma campanha para ajudá-los de qualquer forma. Então, o caso da primeira zona especificamente, né, a partir do dia que foi decretado pelo Tribunal de Justiça, o dia 3 de maio, né? Foi isso? 3 de maio, mandou que fechasse. A partir desse dia, nós não tivemos mais acesso. E aí, como não ter acesso num serviço dessa natureza, que é essencial? Aí nós usamos um expediente que é a tecnologia, que é aquilo que está previsto no provimento 74 do CNJ, aonde nós temos tudo digitalizado e nas nuvens. Como não podia acessar o servidor, nós fomos buscar o quê? Nas nuvens. E aí conseguimos montar o serviço, transferir a sede da primeira zona do registro de imóveis para um outro local, para uma coworking, que é compartilhar espaço. Numa sala, Dalva, de 12 metros quadrados, nós conseguimos colocar 3 laptops, certo? E 2 servidores. E o pessoal, 1/3 dos colegas, que não tinha para todos, em função da tecnologia dos servidores, né, trabalhando em home office, em casa, e nós atendendo toda a população do Rio Grande do Sul e do Brasil. Foi um caso, assim, poderia dizer, inédito. Foi o que nós tivemos com uma força-tarefa. Parabéns, porque apesar de não poderem vir diretamente, né, para a sede, vocês conseguiram manter os serviços ativos com esse esforço. E num momento tão importante, a gente sabe agora que nessa segunda etapa a regularização fundiária também está gerando algumas polêmicas e é algo que precisa ser bastante trabalhado. Como é que o poder público está vendo essa questão e como vocês estão encaminhando também para auxiliar nesse trabalho? Bem, então, nós temos aí, tem um programa que é do CNJ, que é o Solo... Solo seguro? Seguro, que é para todas as 27 federações.
E o Rio Grande do Sul já estava trabalhando desde janeiro, junto com o doutor Felipe Lumertz, que é o juiz corregedor, que é uma pessoa assim extraordinária, um dedicadíssimo. Até seria bom vocês fazerem um programa com ele para ver o que ele fez nesse período dessa catástrofe aí também, que conseguiu criar a Central da Cidadania e todos foram... É o mínimo que podia ter, porque nessa história também as pessoas não perderam só vidas, não perderam patrimônio, perderam a história, perderam fotografias, perderam tudo aquilo que, né, que infelizmente. Então, diante disso, o solo. E aí nós estávamos trabalhando aqui com um projeto que voltou agora toda a cena, né, em função de ter passado, pelo menos em parte, que é REURB Rio Grande do Sul. Tá? Por esse projeto que o doutor Lumertz está comandando, nós estamos aguardando a aprovação do Conselho da Magistratura para poder executar. Aí nós vamos fazer a regularização em todo o estado do Rio Grande do Sul, nos 497 municípios. O que isso significa, só para quem está em casa entender exatamente do que a gente está falando? Então, falando o seguinte, que as pessoas moram, têm a seu prédio em cima de um terreno, do solo, e não tem a propriedade, porque no Brasil só se adquire a propriedade mediante o registro. E essas pessoas não têm registro. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos que ela tenha dignidade prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 23, lá, e mais o artigo 6º, que diz que a pessoa tem direito à moradia. Entendeu? Porque muita gente perdeu até referência de onde ficavam suas casas. Muitas casas foram levadas pela enchente. E aí o problema ficou ainda maior. Né? Excelente observação tua, Dal. Parabéns. Esse é outro grande problema que nós já começamos a enfrentar. São os desvios dos rios, são os alagamentos dos rios e são as propriedades, o solo, porque a pessoa perdeu o acessório, que é a casa. Isso você faz uma demolição e constrói outra. Mas, além de perder o acessório, você perdeu o solo. Terreno. Destruiu, tu não sabe mais aonde encontrar, e isso nós vamos ter que ter uma lei também para regularizar. Então, nesse aspecto, já quero transmitir aqui para todo o Estado do Rio Grande do Sul, que estamos encaminhando para o Congresso Nacional um projeto de lei, tá, onde nós queremos regularizar as demolições, sem a apresentação da certidão negativa de débito, né, com a certidão da prefeitura, e um outro dispositivo legal, aonde queremos regularizar esses imóveis que foram, digamos assim, destruídos pela enchente, pela caída como é que eu vou te dizer assim, de morros, que não tem... Como? Deslizamentos de terra, né? Deslizamentos, tudo, e que destruíram. Tudo isso aí para fazer extrajudicialmente. Então, esse projeto da regularização fundiária volta agora nesse semestre e vamos partir também para a FAMURS. A FAMURS vai ser uma das protagonistas para o nosso sucesso da regularização fundiária, porque eles estão em todos os municípios. Então, diante disso, nós vamos fazer o possível para que possa atingir e regularizar esses imóveis. Perfeito, grande parceria, sem dúvida, vai dar força para esse projeto. É esse que vai ser encaminhado, precisa de aprovação do IRIB, do RIB, e da própria ONR, a qual o senhor faz parte? Não, esse é o projeto de lei, né, que vai para o Congresso Nacional, que nós já temos aqui do Fórum dos Presidentes, da ANOREG, todas as entidades já aprovaram esse nosso projeto, e agora vamos pegar o RIB, que é o Registro de Imóveis do Brasil, o IRIB, que é o Registro de Imóveis também do Brasil, e o ONR, que é o Operador Nacional. Pegar a concordância deles para fazer a entrega, para esse projeto vai valer para o Brasil todo, não é só para o Rio Grande do Sul. Vale para o Brasil, porque isso aí não acontece só no Rio Grande do Sul. Já aconteceu no Rio de Janeiro, também em 2012, então essas catástrofes aí existem, nós queremos fazer para regularizar. Um exemplo do Rio Grande do Sul, que depois vai servir como referência, porque, infelizmente, a gente vai viver situações parecidas, provavelmente no futuro, aqui em outros lugares do Brasil, esse tipo de tragédia climática tende a se tornar mais frequente. Bom, só um detalhe, muito bem, de novo, a tua referência. Vai servir de exemplo. Exemplo, mas nós temos que estar organizados com projetos para começar a executar, porque se não tiver isso, nós não vamos dar sequência. Por
Por isso é importante a contribuição de vocês. Parabéns aí pelas iniciativas. A gente faz agora um breve intervalo. Em seguida voltamos para ouvir mais o Dr. João Pedro Lamana Paiva. O programa Momento Jurídico, a gente lembra, tem um oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, e Catô Seguros, 30 e para toda a vida, Sistema OAB, RS, e também a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Já voltamos, fique com a gente. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Estamos de volta com o Dr. João Pedro Lamana Paiva, titular do Cartório de Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre, também presidente do Conselho Deliberativo do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. E a gente segue falando sobre os impactos das enchentes sobre os serviços prestados à sociedade. Uma das novidades, por exemplo, é uma mudança no marco das garantias, porque esse sistema de regulamentação, enfim, do financiamento, está trazendo de volta algo que há algum tempo já andava em desuso, né? Qual é a novidade, então, doutor? Bem, eu não sei se a comunidade jurídica tem conhecimento, mas eu tenho a impressão que sim. É uma lei muito nova, que é a Lei 14.711. Ela é de novembro de 2023. Olha só, novembro, daí vem dezembro, janeiro, fevereiro, né? Depois ocorreu a enchente é a catástrofe, etc. e tal. Então, essa lei, ela trouxe uma série de novidades positivas para a comunidade brasileira, que trata de financiamentos, tá? Onde se facilita e se tem crédito para dar continuidade ao desenvolvimento econômico do nosso país, e principalmente agora aqui no Rio Grande do Sul com esse problema. Então, essa lei, ela atingiu todas as atividades, Dalva, todas. Atingiu o registro civil de pessoas naturais, que criou um dispositivo, que é uma certidão jurídica que vai ter, que é o que eu sempre lutei para ter no Brasil, é o domicílio, para saber aonde se encontra a Dalva, onde se encontra o Rogério, aonde se encontra fulano, beltrano, cicrano. E nós vamos ter essa referência. Tem nos países da Europa. Tá? Porque aqui a pessoa muda de residência ou de cidade e não se comunica, não se faz nada. Isso aí é importante para dar continuidade. Isso no registro civil. No registro civil de pessoas jurídicas e títulos de documentos, nós vamos encontrar um serviço que agora ele teve um upgrade de atuações com mais atos a serem praticados. Aí nós temos o registro, o tabelionato de protesto, que ele pode controlar uma execução, inclusive comandar para o recebimento. O tabelionato de notas, os tabeliões de notas, eles tiveram um leque muito grande agora, com essa lei também, que poderão lavrar outros atos que não estavam previstos. Dentre eles, por exemplo, uma ata notarial que pode transferir um imóvel, uma arrematação, coisa que não se tinha. E no registro de imóveis, aí nós tivemos, sim, algo sensacional, que foi a volta da hipoteca no Brasil, que ela é secular, ela tem séculos, tem dois séculos, podemos dizer, a hipoteca. Veja bem, em 1843 surgiu uma lei orçamentária 317 que criou a hipoteca para registro de pessoas, escravos, é o lado ruim que nós temos, e de imóveis. Então, ela é de 43, correto? Então, ela já tem 180 anos aqui. Aí, essa hipoteca, ela sempre existiu, não só no Brasil, como no mundo. O mundo inteiro tem o sistema hipotecário. Mas como o processo de execução era muito demorado, levava 4, 5, 8 anos, ela foi caindo em desuso, não acreditavam mais. Aí surgiu uma outra lei que também foi modificada pela 14.711, que é a alienação fiduciária, que é de 1997. Basicamente, vai atualizando a hipoteca. Substituiu a hipoteca. E a hipoteca estava na CTI. E ela só não morreu porque não tem eutanásia. Porque se tivesse eutanásia, estava mortinha.
E não é que a Lei 14 agora ressuscitou. Como ressuscitou? Sim, e o procedimento da hipoteca é bem mais simples do que a alienação fiduciária. Ressuscitou de que forma? Nós vamos ter uma hipoteca agora, digamos que tu queira um empréstimo para os teus pessoal, ou para construir um imóvel, ou para investir na tua empresa, você procura qualquer banco, qualquer entidade, e ele vai te dar a hipoteca. Essa hipoteca, você tira de 1 milhão, o teu imóvel vale 2, por exemplo, na avaliação. Aí você vai pagando e você pode chegar um momento de precisar mais dinheiro, aí você pode estender o valor que você tirou na mesma hipoteca por averbação, até para simplificar. Aí tu pagou 500 e precisa mais 200 agora. Então tu vai ao banco, tu vai fazer uma extensão. Como também a hipoteca, ela pode ser dada em segundo, terceiro, quarto graus, para bancos diferentes. Olha só, gente, para bancos diferentes. Claro, sempre tem a preferência o primeiro grau, segundo grau, etc. Mas tem essa possibilidade de outros bancos. E aí você tira o empréstimo, entendeu? Dessa forma. E aí, por que ela voltou com toda a força? Porque o procedimento de execução é o mesmo da alienação fiduciária. Essa que todo mundo usa. O devedor não pagou as 3, 4 prestações, ele manda para o cartório intima o devedor, se ele não pagar, em 90 dias é consolidado o imóvel em nome do credor. O credor tem mais garantias agora, então. Agora tem, e com força total. Então, essa é a primeira alteração. A segunda é na alienação fiduciária, que tem também agora a alienação fiduciária superveniente. O que é a superveniente? Antes não podia, em hipótese alguma, você tem um imóvel que está com alienação fiduciária, dar para o próprio banco em segundo grau. Não tem grau na alienação, em segundo. Tá? Ou para um terceiro banco. Agora, o legislador também estabeleceu que a alienação fiduciária superveniente, você pode recarregar ela. O que é recarregar? Você tem um empréstimo, entendeu, com ele, e você está aqui com um copo cheio de água, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Esse copo, você toma, você paga, e depois ele vai e faz o recarregamento. Você tira o empréstimo, continua na mesma alienação. Ou você pode pegar 200, 500 mil e também tirar em outro banco. Correto? E aí sempre prefere o primeiro que está ali com a alienação fiduciária. E ele só pode, o segundo, se habilitar quando for pago o primeiro. Então, houve uma modificação muito grande nesse aspecto todo. E dentro dessa lei, ainda para encerrar, nós temos também o agente, foi criado agora o agente controlador. É mais um ato extrajudicial para a advocacia do Brasil. Os advogados, que está ali previsto, poderão se habilitar como controladores dos financiamentos todos. E aqui nós temos essa obra aqui, que foi coordenada pelo Dr. Bernardo Chesi e Marta Debs, né, que trata das garantias e desse marco de toda a lei. Aqui está à disposição. Aí, muitas novidades, então, um resumo feito pelo Dr. João Pedro Lamana Paiva, muitos impactos recentes também da situação de calamidade pública vivida pelo Rio Grande do Sul, mas agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar de festa. Afinal de contas, lá no início do programa eu parabenizei o Dr. Lamana Paiva pelos 159 anos do cartório e rumo, claro, aos 160, data cheia, que vai ter muitas comemorações. O que está previsto nesse calendário até a chegada dos 160 anos? Porque todo mês, gente, todo mês vai ter algo especial, né? Exatamente, ainda bem que tu referiste corretamente. 160 anos do registro imóvel da primeira zona, não é do titular, né? Pois bem, então nós sempre primamos pela cultura. Tá? E graças a Deus, o registro de imóveis da primeira zona, ele tem digamos assim, um arsenal, ele tem como é que eu vou te dizer o termo adequado, ele tem um arquivo de fatos históricos, certo? E a gente conseguiu fazer aquele primeiro livro dos 150 anos. Como agora nós vamos completar 160 anos, né? No dia 5 de julho agora, nós comemoramos 159 anos e lançamos, tá, as comemorações de 12 meses até chegar o dia 5 de julho. Com entrevistas, com depoimentos, com
fatos, com publicidade, enfim, e vamos chegar no final do lado de 5 de julho, com um grande acontecimento e também um lançamento de livro sobre os 10 anos do registro de imóveis do Brasil, daí, de 2015 até 2025. E nós temos muita coisa para contar, porque dentro disso nós tivemos primeiro a pandemia, né? Verdade. Que período que a gente tem vivido. Então, isso aí que nos levou a tecnologia a ter um upgrade assim, muito grande na área notarial e registral. E o segundo aspecto é sobre a catástrofe que nós estamos passando agora também, que vai ser contada. Essas façanhas que nós tivemos aí, os serviços, né, sendo atingidos e tudo. E, por último, então, nós temos o fato das leis novas, como é o caso esse que nós acabamos de falar, do marco regulatório, né? A Lei 14.382, que criou o sistema de registro eletrônico, dentre outras ótimas leis. Logo comemorativo, inclusive. Logo comemorativo, tem muita coisa boa. Nós estamos ainda organizando, tá, para lançar, então, qual é a programação dos próximos desses agora 12 meses. Só ficar atento aí às redes sociais também, vocês, imagino, vão contando tudo por lá, né? Já estamos aí prontos para isso. Nós lançamos um vídeo no dia do aniversário, né, contando mais ou menos esses fatos, mas a gente está trabalhando para isso aí mesmo. Porque um serviço, veja bem, que tem 160 anos, tá? Eu pergunto para os telespectadores, quantas empresas nós temos no Brasil que tem esse período de tempo? É um serviço essencial à população, realmente, que vai ter vida longa. Isso, olha o Tribunal de Justiça do nosso Estado, fez 150 anos agora, em janeiro, e o registro de imóveis tem 160. E o registro de imóveis no Brasil, porque ele é de 43, tem 180 anos. Então, é uma instituição que eu sempre digo, tem que ser respeitada, porque ela transmite segurança jurídica, né, para aqueles que utilizam esse serviço. E estamos sempre procurando acompanhar, não só no desenvolvimento, na economia e na segurança jurídica, que é o principal. A gente vai acompanhar, então, essas comemorações também, para quem sabe, contar para os telespectadores um pouquinho mais dos detalhes dessa história, né? Tanta coisa interessante que a gente pode compartilhar. Muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez, doutor João Pedro Lamana Paiva, participando do Momento Jurídico, e sucesso aí nesse ano de festividades e de muitos desafios nesse serviço tão essencial à população. Eu que agradeço a gentileza mais uma vez e cumprimento pelos temas que trouxesse aqui, que são muito importantes, que a nossa preocupação agora principal é com o alojamento dessas pessoas que foram atingidas e a recuperação do Estado. E pelo que eu estou vendo, participei de um seminário agora, terça-feira, tá? Onde várias palestras lá na Unicinos, que eu fiquei impressionado, que nós, para recuperar o Rio Grande do Sul, vai depender muito da sociedade civil, porque o governo traz poucos recursos, infelizmente. Muito bem, obrigada mais uma vez. Vamos torcer para que todo mundo se una realmente, que possa fazer a diferença e que o poder público contribua, quem sabe, acima dessas expectativas, para a gente poder se recuperar mais rápido. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Hoje, o programa Momento Jurídico fez uma entrevista com o Dr. João Pedro Lamana Paiva, titular do Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre. Muito obrigada e até a próxima.